Boa noite! Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, edição 123, e hoje recebendo a doutora Eva Evangelista, desembargadora do Tribunal de Justiça do Acre, no nosso programa Direito em Pauta, edição 123, dia 8 de março, programa em homenagem às mulheres. E hoje, como já disse, a gente recebe a doutora Eva Evangelista, que é desembargadora do Tribunal de Justiça do Acre, uma pessoa que luta em defesa das mulheres vítimas de violência, um exemplo dentro da magistratura nacional, e certamente vai nos brindar com a sua história de sucesso. O tema de hoje é trajetória de sucesso e em defesa das mulheres vítimas de violência. O tema, obviamente, que não merece nenhum aplauso, mas o dia de hoje merece aplauso e a gente está aqui para homenagear uma mulher que fez da sua vida como magistrada, uma luta em defesa dessas mulheres em situação de vulnerabilidade, mulheres que sofrem violência. E aí vocês que acompanham o Direito em Pauta sabem que esse é um tema constante no nosso programa, porque infelizmente a gente vive ainda momentos de tanta violência, feminicídio aumentando cada vez mais. Então, enquanto for necessário, a gente vai trazer o tema. Eu já vou convidar aqui a doutora Eva Evangelista para participar conosco. Ela está lá no Acre, são 2 horas de diferença, mas eu já vou encaminhar o convite para que ela participe conosco aqui ao vivo, já agradecendo a todos vocês que estão que estão aí nos acompanhando e participando. Giovanni, Marcelo Barbosa, Daniela, a Luciana, Tomás, grande Tomás, Núria, Alessandro Machado. Já a doutora Eva Evangelista estará conosco no programa Direito em Pauta, edição 123. Já encaminhei o convite, ela deve estar recebendo o convite já. Entra aqui ao vivo conosco para a gente tratar dessa trajetória de sucesso dela. Que alegria! Boa tarde, boa noite para o senhor. Boa noite aqui, boa tarde aí, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus, uma alegria muito grande, doutor Constantino. A alegria é toda minha, toda nossa aqui do programa Direito em Pauta. Eu inicio o programa parabenizando-a pelo Dia Internacional da Mulher e dizendo que o programa de hoje ele é um programa diferente, é um programa de homenagem à sua pessoa, à sua trajetória de sucesso, à sua luta em defesa das mulheres e essa história brilhante dentro do Tribunal de Justiça do Acre, sendo a primeira mulher a ser nomeada desembargadora, e tantos outros méritos e privilégios que a gente vai falar ao longo do programa. Seja muito bem-vindo ao Direito em Pauta. É um dia de festa para nós, é um dia de alegria. A gente vai falar de temas que não são de comemoração, pelo contrário, são de repúdio, mas de qualquer forma o dia é de festa e eu passo aí a palavra para a senhora dar o seu boa noite. Muito, muito bem-vinda. Estou muito feliz de tê-la no Direito em Pauta. Doutor Constantino, eu desejo, meu coração transborda de gratidão, porque reconheço o privilégio do convite, e sei o quanto ao prestígio do Direito em Pauta. Aqui eu me perguntava alguns amigos sobre Direito em Pauta, todos conhecem, e eu digo, olha, a minha responsabilidade é muito grande. Espero poder corresponder às expectativas. Digo que eu sou uma profissional do direito, uma mulher da Amazônia, uma mulher do Acre e descendente de nordestinos. E que estou aqui à disposição para tentar responder às suas perguntas. Responder da forma que me forem propostas e de acordo com as possibilidades e que eu possa, enfim, responder e, por favor, me diga se... Me critique, por favor. Com certeza, vai ser um ótimo bate-papo, com toda certeza. Gente,
Só para trazer um pouco aí de conhecimento, a doutora Eva Evangelista é desembargadora, foi desde 1984 é desembargadora, foi a primeira mulher a ser nomeada desembargadora no Tribunal de Justiça do Acre, é coordenadora do programa Justiça Comunitária, do Projeto Cidadão, coordenadora estadual das mulheres em situação de violência doméstica e familiar, professora aposentada do curso de Direito da Universidade Federal do Acre. Nós estamos num grupo, um grupo de professores, docentes, jornalistas em conjunto, num grupo de WhatsApp. Tem lá quase 500 pessoas agora. E só eu sei o quanto de elogios eu recebi por tê-la convidado. Então, no meio acadêmico, a senhora é muito respeitada. E vamos lá. Conta um pouco para a gente, doutora Eva, da sua história pessoal. Por que a senhora escolheu ser juíza? Vamos começar conhecendo a sua vida, já que é um programa de homenagem, acima de tudo. Me sinto muito honrada com tanta... Sim, mas eu devo dizer que no Acre não tínhamos... não tinha um curso científico. Ao tempo se chamava o segundo grau, curso científico. Não tinha um curso científico e eu queria ser médica. Na verdade, eu queria ser médica. E meu pai, eu tive que morar em São Paulo, eu fui morar em São Paulo na casa dos meus tios, porque precisava fazer o curso científico. Só que em um ano de primeiro ano científico, o papai foi me buscar e disse, olha, você vai voltar para o Acre, porque vai voltar para Rio Branco, porque em Rio Branco já foi instalada a Faculdade de Direito do Acre. E era o sonho dele fazer a faculdade, ele queria ser advogado, era o sonho dele, ele não conseguiu ser. Então ele me disse, e eu voltei, porque não podíamos discutir. Aquele tempo era 1962, não se discutia. Os pais decidiam. E eu penso que ele decidiu muito bem por mim. Eu fiz o curso de Direito, eu sou da 4ª turma da Universidade Federal do Acre, com muito orgulho. Digo que... E depois fui... Como escolhi a magistratura? Primeiro eu fui servidora. Eu fiz o primeiro concurso do Acre Estado. Nosso estado foi elevado à categoria de estado em 1962. Então, eu fui ao primeiro concurso, e eu fiz para servidor, para o cargo de escrevente juramentado. E nesse cargo de escrevente juramentado, passamos 2, e daí eu passei a convivência. Já estudava direito, e meus professores maravilhosos, um deles, com quem eu trabalhava era um juiz de direito, meu professor de direito processual penal, a dona Lorival Marques, eu sou muito abençoada. E daí eu fui na convivência eu fui verificar. Na verdade, eu não queria ser juíza, eu queria ser escrivã. Eu queria ser escrivã e eu fui da escrivã substituta, mas a convivência com eles e o estudo do direito me foi despertando para a magistratura. Então, aí fui depois de formada, foi 2 anos como advogada do INCRA, e ali desenvolvi também a questão do direito agrário, da regularização fundiária. Era uma época de muito conturbado no nosso estado, em razão da aquisição de terras, da venda dos seringais e da aquisição de terras, onde se discutia a questão dos títulos bolivianos, dos títulos do Amazonas. Então, eu passei a ter 2 anos no INCRA e depois nós tínhamos, antes da Constituição Federal de 1988, tinha um cargo chamado de juiz substituto temporário. Era 2 anos, renovado por mais 2 anos, e meus professores entenderam que eu deveria ser juíza. E daí eu fui ser a juíza de Sena Madureira, a 147 quilômetros daqui. E aí depois vem... Aí fiz o concurso, por favor. Aí fiz o concurso logo no ano seguinte, e entramos nesse concurso 2 mulheres. Eu e a desembargadora Miraceli, que está aposentada já há muito tempo. E aí começa essa trajetória linda dentro do judiciário. E quem são as mulheres que mais a inspiraram, a inspiram na vida e por quê? Tem algumas mulheres que a inspiraram? Sim, a mulher que mais me inspirou foi minha mãe, porque ela me ensinou a ler e a escrever. Ela era uma mulher, como nós podemos chamar de poucas letras. Ela fez até o 3º ano primário, veio do Nordeste, muito jovem, e com 16 anos. E ela me ensinou a escrever. Eu digo que esse ensinar a escrever, em tempo em que não tinha papel pautado, era o papel de embrulho, aquele papel de embrulho de mercadorias. Ela fazia os cadernos e com lá um grampo de cabelo
ela fazia as letras, assombreado para que eu pudesse aprender a escrever. Então, com ela eu aprendi tudo. Aprendi a ler, aprendi lições de vida, de caráter, de moral. Eu digo, ela me ensinou tudo. E também tem uma pessoa especial que é Terezinha Lavocá, a Teca. A Teca é a esposa do ministro Silma Galvão, aposentado, do Supremo Tribunal Federal, que era o juiz federal no Acre. E eu tive uma admiração especial por ela, porque ela me incentivou muito. E ela também era da primeira turma da Faculdade de Direito, eu a via sempre no tablado, havia os tablados, e aquela aluna que subia, e eu ficava admirando ela lá, questionando os professores, enfim, ela foi sempre uma mentora também. E muitas outras mulheres. Eu digo que as mulheres, e ainda hoje as mulheres que me inspiram, doutor Constantino, são as mulheres, as indígenas, as seringueiras, eu tenho colegas maravilhosas também, da magistratura, do desembargo, como juízas, mulheres que se importam verdadeiramente com as pessoas. Que história que já começa bonita, né? Com essa coisa da senhora sua mãe lhe ensinando e todos os méritos a ela, né? Porque esse esforço de ensinar no papel de embrulho, com o grampo, rendeu frutos como uma das mulheres mais importantes do país na defesa das mulheres em situação de violência. E eu não falo isso como um elogio à toa, em vão. Eu falo isso porque realmente é verdade por tudo que eu procurei saber em razão da sua pessoa aí para poder lhe entrevistar, e realmente são só elogios e mais elogios, e a sua luta aí no Acre para trazer luz para essa situação. Na sua visão, como que a gente pode promover um empoderamento feminino na nossa sociedade? Muito se fala de empoderamento, as mulheres têm que estar empoderadas, mas como que a gente efetiva esse empoderamento para realmente transformar a sociedade? Geralmente eu não uso a palavra empoderamento, eu falo em garantia de direitos, de igualdade de direitos entre homens e mulheres. Eu penso que se nós conseguirmos alcançar esta garantia plena dos direitos que a Constituição nos outorga a todos nós, homens e mulheres, nós seremos todos empoderados no mesmo sentido, uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária, uma sociedade que se incomoda com os vulneráveis, que se importam verdadeiramente com eles e que possamos oferecer como gratidão. Todos nós somos privilegiados, doutor Constantino, todos nós. Eu participo desse grupo de juristas, de professores, que me colocou lá foi o doutor Leonardo Castro, que eu ainda não conheço pessoalmente. Ele é gente doutora... Inclusive, eu perguntei, sem lhe interromper, já interrompendo, eu preciso confessar uma coisa. Eu perguntei, converso muito com ele, ele me ajuda muito aí no Direito em Pauta. Posso dizer que ele é até um dos mentores do Direito em Pauta. E eu perguntei, eu queria entrevistar uma pessoa do Judiciário, mas que fosse realmente, que fez a diferença. Eu vou dizer que a primeira pessoa que está aqui hoje sendo entrevistada, foi a primeira pessoa que ele falou, foi o seu nome. E aí eu fiz o convite. Então, a senhora mencionou o Leonardo e foi ele que lhe indicou. Leonardo e doutora Zenice. Zenice é uma juíza paranaense, que eu acho que ela descobriu em mim, porque eu aposentei em 2007, 2008. Sim, porque eu era corregedora ao tempo, então eu viajava muito e eu compreendi que eu estava, inclusive, a prejudicar os alunos. E me aposentei. Eu já tinha 26 anos como professora, mas digo que eu sinto uma falta imensa da academia. Digo, não fiz mestrado, não fiz doutorado, porque eu sou de um tempo em que era muito difícil nós fazermos mestrado ao mesmo tempo, né, com a jurisdição. Então, a jurisdição era predominante. Eu me recordo do primeiro curso de processo civil, logo depois do processo civil de 1973, e o meu presidente da época, ele não me autorizou. Foi o tribunal que me autorizou, e ele dizia, juiz é para trabalhar, não precisa estudar. Pois bem, mas eu... Então, eu acho que ele passou 6 meses sem falar comigo, mas tudo bem. Mas aí eu fiz o curso, fiquei 20 dias lá, conheci pessoas maravilhosas, extraordinárias. Então, eu sou uma apaixonada pelo estudo, pela academia. Então, eu estou aqui me dispondo já a fazer o mestrado, agora que a minha aposentadoria compulsória será no ano vindouro. Então, eu quero fazer o mestrado, depois fazer o doutorado, enfim, de poder fazer o que eu não fiz durante os 47 anos
de magistratura. A senhora não pode sair do judiciário, não faz isso com o Acre. O Acre precisa da senhora aí. Mas a aposentadoria compulsória é um jeito. É verdade. Me fala uma coisa. Nesse mundo tão machista, né, o judiciário historicamente tão machista, tal, quais foram os principais desafios que a senhora enfrentou desde aquele primeiro momento lá do concurso, passou, foi escrivã, juíza e até chegar a desembargadora em 1984 e se manter até hoje, tal? Dá para mensurar quais foram os principais desafios que a senhora enfrentou nessa caminhada? Os principais desafios, na verdade, depende da compreensão e aceitação. Afinal, foi a primeira juíza mulher, depois a primeira desembargadora. Mas, bem, eu penso que eu não conseguia sentir muito, porque eu estava muito ocupada, muito preocupada com os estudos para poder me afirmar. Penso que até, às vezes, eu posso ter tido umas atuação muito parecida, semelhante a de um homem. Eu me recordo que da comarca de Cida Madureira, eu tinha as boates, né? E os menores, responsável pelos menores, né? E os menores iam lá com uma polícia militar tirar os menores de dentro da boate. Isso hoje é impensável, né? Pois bem. Mas então, tinha coisas assim que eu agia, mas se me indagar, não existiam desafios existiam de aceitação, de compreensão, mas por isso teria que estar sempre bem preparada não só do ponto emocional, como do ponto de vista, como também a minha capacitação. Eu sempre exigi muito de mim, a verdade é essa, sempre fui muito exigente com a minha própria pessoa, mas isso não era suficiente, porque essa questão do preconceito, o preconceito ele existe, talvez porque não se falava muito sobre isso há 47 anos atrás. Diria que era de uma forma subliminar. E também eu não tinha... Uma jornalista, certa feita, me perguntou se eu sentia o preconceito. Eu pensei e respondi. Eu estava tão ocupada decidindo e julgando os processos, instruindo os processos, que eu não tive tempo de perceber. Mas percebi, assim, essa percepção era muito, muito latente. Também me recordo que já no tribunal, os colegas maravilhosos, que inclusive tinham sido meus colegas da faculdade, e ele, quando eu me aproximava, ele dizia: agora, a conversa não é para crianças, para menores. Então, tinha assim, nós mulheres acabamos sendo excluídas em certas conversas. Por exemplo, mulheres geralmente não são chamadas para discutir orçamento, não são chamadas para tecnologia. Eu tenho dito isso, inclusive, no meu tribunal. Infelizmente, eu acho que precisamos, e nós conhecemos. Eu procuro me inteirar, posso compreender, por exemplo, que o chatbot CPT, ele é extraordinário, vai nos ajudar muito, mas como instrumento, mas jamais para substituir o poder de interpretação do juiz ou do advogado, do profissional do direito. Isso jamais. Perfeito. Quando eu Concordo estou falando de metaverso, não, nós vamos nos substituir por metaverso. Eu digo, maravilhoso. Só que eu não estarei mais aqui, não quero ser substituída pelas figurinhas, pelos bonequinhos. Então, ficou muito bom para comprar as joias da Jade, uma novela, que eu esqueci o nome agora, da personagem lá. A novela chama Travessia. A Travessia, pois é. Ficou muito bom, ficou muito explicativo, mas aquilo era para comprar diamantes, para comprar joias, tudo bem. Agora, para atender as pessoas na Amazônia, porque muitos... não, vamos atender por aplicativos. Essa questão da pandemia, que nós ficamos primeiro nas cavernas obrigatórias, aí depois passamos para cavernas voluntárias, que por comodidade. Nós precisamos compreender que o Acre, que a Amazônia, não é o plano piloto, não é a Vieira Souto, não é a Avenida Paulista. Isso está em São Paulo, sabe? Então, nós temos um Brasil diversificado, que nós precisamos de um tratamento para cada uma das situações. Por exemplo, aquela pessoa, aquele morador, aquele ribeirinho que não tem acesso à internet, como é que nós podemos dizer que nós estamos alcançando um acesso à justiça a essas pessoas? Não podemos, não temos como dizer isso. Então, nós temos que compreender que há que ter, sim, um atendimento de cidadania e de acesso à justiça a essas populações mais distanciadas. Com certeza. Eu tenho dito bastante, tenho defendido
que a gente precisa voltar a humanizar o judiciário, né? E não a informatizar o judiciário e trazer a inteligência artificial para substituir, né? Tudo o que a sociedade precisa é ser acolhida no judiciário, né? Então, a questão maior, de repente, nem é perder o processo, mas é entender por que perdeu o processo, é ser acolhido pelo juiz, é entender por toda a estrutura dos sistemas de justiça, né? E aí a gente pensa diferente, a gente pensa hoje em transformar o judiciário, mas esquecendo que ele tem que ser humanizado, né? A gente está lidando com o ser humano, com vida, com o ribeirinho, com quem não teve a oportunidade de estudar, com quem não teve a oportunidade de ter cultura, e com quem não tem conhecimento nem é obrigado a ter, né? Não é obrigado a ter conhecimento da legislação, das leis. A gente, como advogado, como operador de direito, vocês como juízes desembargadores, nós todos temos uma missão de humanizar o judiciário, e não de tornar ele cada vez mais frio, né? Não sei se a senhora concorda com isso. Isso é uma coisa que eu tenho defendido muito. Concordo absolutamente. Concordo porque eu tenho um colega meu, desembargador Laudivo, que ele é um expert em informática. Ele disse, desembargadora, chegará um dia que se nós, nessa toada, nós chegará um dia em que agradeceremos por sermos atendidos por um ser humano. Eu espero que eu não veja mais, esse dia eu não esteja mais presente aqui, porque penso que nós precisamos, sim, ser atendidos por ser humano. Um dia desses, meu gerente do banco fez uma mensagem e eu perguntei a ele, é você mesmo ou é o robô? Porque a mensagem... Então, sou eu mesmo. Eu digo, então tá bom. Se é você mesmo, vamos conversar. Porque não dá para conversar com o robô, pelo menos. Porque faz os encantos, por exemplo, do chatbot. Mas a gente sabe... Olha, esse grupo que eu tive a felicidade de ser incluída, que eu estou com vocês, eu não interajo muito, porque, na verdade, eu estou num aprendizado. Vocês falam de tantos assuntos ao mesmo tempo, e eu tenho muitos processos que não me deixam muito tempo, mas digo que eu vou interagir mais, porque é de um aprendizado extraordinário. Como se falou ali de chatbot. Eu vejo o William Douglas, eu vejo tantos nomes, eu estou me sentindo muito prestigiada, porque no seu programa já é Alice Biagini, já Berenice Dias, maravilha. E eu fico feliz de saber que os nomes que são postos aqui, que são pessoas que têm uma grande sabedoria jurídica, eu fico feliz de estar hoje incluída nessa pleiade tão grande do nosso país, de juristas extraordinários que contribuem para realmente a realização de justiça. A alegria é toda nossa e a alegria é minha de poder dizer que nos próximos convites eu certamente a nominarei também, dizendo, olha, a doutora Eva Evangelista já participou, vem participar do Direito em Pauta também, com certeza. A gente falou um pouco de toda essa trajetória do machismo, da falta de respeito com a mulher no judiciário. Isso ainda acontece? Nos dias de hoje ainda acontece, ou a gente já conseguiu encontrar esse equilíbrio, pelo menos no judiciário? A gente sabe que na sociedade acontece e muito, a gente vai falar disso. Mas no judiciário do Acre, a gente já pode dizer que as coisas estão equiparadas, estão equilibradas? Nós temos uma grande quantidade de juízes, nós estamos em equilíbrio entre juízes e juízes. Entre desembargadores já fomos metade, uma colega faleceu e a outra aposentou. Então, hoje nós somos 12 desembargadores no TJA e somos 4 mulheres. Mas eu digo que há um clima de muito respeito entre nós e penso que respeito também, nós temos que, em primeiro lugar, nós temos que nos autorrespeitar para que o outro nos respeite. Então, esse respeito tem que ser recíproco. Mas caminhar juntos no mesmo sentido, numa família, numa instituição, exige isso, respeito. Respeito absoluto pelo outro. Hoje um colega dizia, fazendo as saudações do Dia da Mulher, o desembargador Camulês falava o seguinte, competência nós reconhecemos. Agora é preciso que também compreendamos quem é esta pessoa, que é um desembargador igual a nós, que é uma mulher que tem toda uma... Tudo que nós fazemos, né? Porque nós nos multiplicamos, eles somos múltiples, multiplicadas, mulheres multiplicadas. Às vezes podemos, e não nos deixar calar jamais, isso aqui não. Não calar nossa voz. Ministra Carmen Lúcia, ela disse que
subtraem a voz. Ela falou certa feita que o Supremo subtraiu a voz dela, a voz das mulheres. Não podemos permitir jamais que nos subtraiam a voz, que nos subtraiam o direito de fala. Certa feita eu estava aqui numa sessão no tribunal e eu falava um pouco incisiva, meu marido disse, mas Eva, não faça isso, você fala de uma forma tão forte, os seus colegas não vão ficar com raiva de mim, vão ficar com raiva de você por causa disso. Não, eles não vão ficar com raiva de mim. Isso é apenas a entonação, é a forma, é a defesa, como os advogados, como os demais, porque se defendem as suas teses. Se eu preciso defender a minha tese, porque no colegiado, se você não defende bem a sua tese, você acaba, não, a sua tese não, a tese do direito, você acaba não sendo seguido. E para ser, não que tem que ser seguido sempre, não é isso. Porque isso, quando eu me lembro, quando eu adorava ser juíza, né? Quando eu cheguei, então eu já achava que eu deveria ter, meus votos deveriam prevalecer. Não, não deve prevalecer. O que deve prevalecer sempre será o direito. A Patrícia está mencionando aqui que a senhora fala com emoção. Oh. É verdade. Eu tenho uma leitura, não sei, a senhora que está por dentro do judiciário. A gente está muito mais próximo da igualdade de gênero do que a igualdade de raça no judiciário, né? A igualdade racial ainda a gente tem muito a caminhar, né? Sim, eu penso que estamos, sim, bem próximos da igualdade de gênero. A igualdade de raça, não. A igualdade de raça, nós somos uma magistratura de brancos. É verdade. Isso é verdade. A magistratura de brancos, são poucos os negros, indígenas. Nós não temos nem indígena entre a nossa magistratura criana. É verdade. Qual que é a importância dessa representatividade, da representação feminina nos cargos de liderança? E aí não falando só do judiciário, já abrindo para a gente falar no geral. Eu penso que a mulher, ela tem um olhar diferenciado pelo fato de ser mãe. A mãe, a esposa, a mulher em si, os seus sentimentos, a compaixão. Eu penso que para a aplicação do direito, assim, mas a senhora, às vezes me pergunta, mas a senhora fala em compaixão? Sim. Por que a compaixão? A compaixão, ela leva à humanidade. E a humanidade, se nós podemos fazer uma aplicação do direito, vendo, no caso concreto, vendo aquelas dores, porque processos não são apenas virtuais, o que nós vemos aqui no computador. Não é isso, é mais do que isso. São dores, são angústias, principalmente das mulheres vulneráveis, das presidiárias, enfim, também dos agressores. Todos são pessoas que têm dores e angústias, pelas quais nós precisamos cuidar delas. E me pergunto assim, mas como que o judiciário nada pode fazer sozinho com relação... Isso se falando em relação à violência doméstica familiar. Não pode fazer nada sozinho. Não podemos fazer nada sozinho. O judiciário não pode fazer nada sozinho, porque isso é uma mudança cultural. Isso é uma mudança cultural. E é necessário que todos estejamos unidos numa grande comissão para o combate, para a prevenção com políticas públicas adequadas. Tem uma boa notícia, porque o Acta terá 4 casas da mulher brasileira. Eu fico muito feliz com isso. A vice-governadora do nosso estado, Maílza, então senadora, ela destinou emendas parlamentares no seu quantitativo, mas sei que teremos 4 casas da mulher brasileira no nosso estado. E digo que isso será um grande avanço, porque estas mulheres terão um atendimento concentrado. E isso é muito importante. Hoje mesmo falávamos com ela sobre isso, e dizendo que agora, depois das casas, tem que ver o atendimento eficiente, efetivo, para essas mulheres não serem revitimizadas como o são atualmente. Mulheres que precisam começar a ser atendidas. Uma mulher, quando procura uma delegacia, é porque ela já não suporta mais. Ela tem muitos motivos para não, a gente fala denunciar, para não notificar, para não chegar até chamar a Patrulha Maria da Penha, mas ela tem vergonha, ela tem pejo, ela tem constrangimento. E é o pai dos filhos dela, é o companheiro. Uma é Epitaciolândia, estão vendo aqui que uma amiga está colocando aqui, uma casa em Epitaciolândia, exatamente, que é a zona de fronteira com a Bolívia. Teremos a Casa da Mulher Brasileira. Em Cruzeiro do Sul, perto do Peru. Nós teremos também em Rio Branco. Que bom, né? Que as coisas vão evoluindo. Fala uma coisa, só voltando um pouco no nosso bate-papo.
de onde surge essa sua vontade e essa atuação forte em defesa da mulher em situação de violência, violência doméstica, violência familiar, situação de vulnerabilidade? Nós sabemos, e para quem está acompanhando e não sabe, a doutora Eva é uma defensora árdua e assídua das mulheres, faz um trabalho de excelência em defesa das mulheres, não só no judiciário, mas em todo o estado do Acre. E aí, de onde surge isso? Sim. Eu preciso rememorar a nossa história, a história do Acre, a história dos seringais. Meus pais vieram na época do desfoço da borracha com as suas famílias, mas eles não, na Segunda Guerra Mundial, mas meu pai não trabalhou na seringa, como seringueiro, meu pai trabalhou mesmo em madeira. E digo o seguinte, as mulheres nos seringais, elas têm uma dupla ocupação. O marido sai muito cedo para o corte da seringa, cedo é 4 horas, 6 horas da manhã, ainda escuro, e essa mulher é responsável pelo seu lar, é a responsável pela casa, pela pequena horta, pela agricultura de subsistência, porque este homem só chega no final da tarde para o defumador, para defumar a borracha. Então, essa é a nossa tradição, a nossa cultura. Então, esta é uma mulher que dirige a sua casa, dirige o seu lar, e exposta, né, a todos os riscos naqueles lugares tão ermos. Pois bem, e digo que, como surgiu? Eu digo surge dessa história, de uma história de luta do nordestino, que minha mãe veio grávida do Acre, do Ceará para o Acre, e digo que surge disso, eu sou filha de nordestinos, sou filha de lutadores, dos fortes. Sou nordestino, esse de tudo forte. Foi bem. Então, mas a questão da violência doméstica familiar. Quando eu assumi a comarca de Sena Madureira, isso lá nos idos de 1975, fiz um júri muito triste. Um júri de uma mulher, no tempo em que havia a defesa, a legítima defesa da honra, que estou dizendo. E a história é a seguinte, a mulher veio fazer um tratamento médico na cidade, do Seringal para a cidade, e disseram ao marido, quando ela retornou, que ela tinha namorado. Enfim, estava namorando. Daí, num determinado dia, ele mandou os filhos ir ao igarapé, tomar banho no igarapé, e ficou com a mulher na cozinha. E ele a matou com um tiro de espingarda pelas costas. Pois bem, no dia do julgamento foi um dia muito triste, porque não tínhamos promotor. Na época, não tinha promotor de justiça. Então, se nomeava promotor ad hoc. Doutor Constantino, o senhor é muito jovem, nem sei se se lembra disso. Você sabe disso. Pois bem, se nomeava promotor ad hoc, promotor para o ato. Então, era o promotor para o julgamento. Pois bem, o promotor era um advogado. E conclusão. Eram 4 mulheres. Até as mulheres votaram pela absolvição do homem em razão da nefasta defesa do crime contra a honra. E dizia a defesa da honra, e dizia o advogado, me recordo bem da frase dele, da sustentação dele, muito forte, e ele dizia: quem de vós, senhores jurados, quereis ser corno? E isso foi terrível. Esse homem foi absolvido. Na mesma noite, eu tive conhecimento, na mesma noite da absolvição, ele foi para o mercado e lá ele bateu numa mulher. Depois tive conhecimento que esse homem morreu. Mas eu pedi ao promotor que ele recorresse para o tribunal para ter novo júri, mas ele não recorreu. Ele não recorreu. Então, isso me marcou muito. Depois eu vou para a violência doméstica familiar. Coordenadoria das mulheres em situação de violência doméstica familiar. Como? Porque a desembargadora Denise, em 2017, a subpresidente do tribunal, e me diz: olha, você vai coordenar a violência doméstica familiar do Tribunal de Justiça. Eu falei: eu não vou, não. Eu não tenho nenhuma vocação para isso. Eu estava tão envolvida com os processos. Era uma zona de conforto, que eu penso que se ela não tivesse descoberto essa vocação em mim, eu já teria fenecido, sabe? Porque só processo é muito difícil. São muitos anos com muitos processos. Dizem que eu sou o membro de tribunal mais antigo em atividade. Daí, ela me disse isso
eu disse que não iria, resisti durante 2 meses, eu fui designada, mas não fui. E me recordo que pedi até a colega Regina, que tinha sido que é a atual presidente, pedi para que ela me substituísse num evento lá no Supremo Tribunal Federal, a convite da ministra Carmen Lúcia, muito dedicada. A ministra Carmen Lúcia foi extraordinária na questão do combate à violência doméstica e familiar no país. E eu pedi a Regina para ir em meu lugar e ela falou, eu não vou não, porque a ministra não gosta de representantes, não. A ministra só gosta dos titulares. Isso vai dar problema. Eu digo, não vai dar. Foi bem, a Regina foi, deu certo, mas quando a Regina voltou, eu entendi que eu teria que assumir definitivamente, e assumir. E foi algo que eu agradeço a minha colega Denise por ter descoberto essa vocação em mim, porque eu me encontrei. E a primeira coisa que eu fiz foi reunir, construir uma rede de proteção do nosso Estado, que funciona maravilhosamente bem, com homens e mulheres que são extraordinários. Representantes, tanto do sistema de justiça, quanto de órgãos públicos, de particulares, enfim, de todos os homens e mulheres de boa vontade que querem trabalhar e contribuir pela prevenção, pelo enfrentamento e combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Aproveitando dessa rede de proteção, dessa rede de apoio, o Ney, agora há pouco, aí, fez uma pergunta, pediu para eu perguntar como andam as rodas de conversa para os agressores. Sim. Isso é ótimo. Agradeço ao Ney por essa intervenção, por esse questionamento. Nós temos um programa de grupos reflexivos. Esse programa de grupos reflexivos, há um colégio chamado Colégio de Coordenadores de Violência Doméstica e Familiar, que eu integro, todos os tribunais. E daí, quando esse colégio foi formado, eu ofereci uma sugestão e que foi acolhida para que pudéssemos começar a trabalhar com os agressores. Por quê? Grupos reflexivos esses grupos já estão previstos desde a Lei Maria da Penha, mas sem operacionalização. E depois, agora, no governo Bolsonaro, também veio uma lei que tornou obrigatório. Já não precisa, mas foi só para reforçar a Lei Maria da Penha. Então, é de uma importância fundamental, porque no Acre nós conseguimos, em alguns locais, funcionar. Por quê? Porque depende de pessoal, de grupos multidisciplinares. É necessário assistência social, é necessário psicólogo, para que esses grupos funcionem. Como é que funciona? E desses grupos, nesse caso específico, quando a mulher agredida, a mulher vítima, ela recebe medida de proteção, os homens obrigatoriamente, eles deverão passar por este grupo reflexivo. Vejo que isso funciona porque é uma mudança que as pessoas têm que fazer do seu interior. Então, eles são obrigados a frequentar 10 sessões. Eu fui a grupos em que me recordo de um senhorzinho que disse: está terminando o meu tempo, doutora, mas eu gostaria de permanecer mais tempo. Eu gostei tanto daqui. Porque, na verdade, os agressores, eles precisam de tratamento. Eles são também pessoas que necessitam de atenção. Quando eu falo proteção à vítima, mas também precisamos falar sobre proteção ao agressor. É este homem que ele tem um trauma, ele tem algo, não sou psicóloga para dizer, mas ele tem algo que o leva à violência, que o instiga à violência. É um lar geralmente, onde ele foi criado, um lar violento. E as estatísticas, né, onde uma criança assistiu sua mãe sendo agredida pelo seu pai, ele poderá ser um agressor potencial. Sim. Eu acho que não todos tenho esses dados, eu não tenho isso como uma certeza. Espero que não, porque eu acredito muito no ser humano. Mas eu acho que se a gente for a fundo nessa questão, todos são vítimas, né? O agressor também é vítima. Também é vítima. Ele precisa ser tratado. E pelo menos, Constantino, para que ele não possa, que não seja com aquela mulher, com a mesma mulher, que ele possa até eventualmente ter separado dela, mas que ele não reproduza essa agressão num outro relacionamento. Os seus filhos também. A senhora que é tão estudiosa, que conhece tão bem por dentro essa ferida da nossa sociedade, como que a sociedade poderia contribuir para combater a violência doméstica, a violência contra a mulher, o feminicídio que aumenta a cada dia, e essa questão de a gente tentar atingir um patamar de civilização,
de respeito às mulheres. A gente não está aqui, assim, eu já perdi a conta de quantas vezes, quantos programas eu já fiz falando de violência contra a mulher, de violência doméstica. Patrícia Vanzolini falou disso, Alice Bianchini falou disso, a própria doutora Maria Berenice Dias falou disso, Adriana Durso falou disso, que eu lembro agora. A gente, no programa tem 122 edições, 10% delas a gente falou de violência doméstica. Como que a sociedade pode contribuir, amadurecer para a gente parar de falar tanto disso e se lembrar disso como passado, como história? Em primeiro lugar, a compreensão de que a violência ela começa nos nossos lares. E é preciso estancá-la a partir dos lares, porque casas é lugar físico. Falo dos lares, onde é o lugar do afeto. Então, é necessário uma mudança. Metanoia, né? Que é mudança de mentalidade. Uma mudança é muito difícil. Assim, como é que vamos fazer uma mudança de mentalidade, uma mudança de cultura enraizada desde o Brasil colônia? Que somos aquilo que o colonizador nos trouxe. Não, mas eu penso que há a possibilidade, sim. A possibilidade pela educação. Indo às escolas. Há um programa do Tribunal de Justiça do Distrito Federal chamado Maria da Penha Vai à Escola. Programa que é extraordinário, inclusive que o Estado do Acre fez um convênio com o TJ do DF e digo o seguinte, é extraordinário porque as crianças, onde elas primeiro relatam a violência nas escolas, para os seus professores. Os professores, eles sabem tudo. Certa feita eu fui fazer uma palestra numa escola e a criança, depois de uns 8 anos, ela se aproximou de mim e disse, queria dizer para a senhora, queria dizer uma coisa, senhora. Eu disse, não, mas eu quero que a senhora, parte um pouquinho para eu falar com a senhora. Fiquei lá no cantinho com ele e me disse, o meu pai bate para minha mãe. Meu pai, ele se droga e ele bate muito nela. Então, aquela criança, eu me informei com a diretora da escola, ela disse que a situação da criança era muito difícil. Então, entende? Então, esses professores, eu penso que nós precisamos começar isso. Hoje, a violência que está acontecendo hoje, eu, sinceramente, não tenho resposta para o senhor. Para vocês, mas eu posso dizer o seguinte, nós podemos trabalhar esse futuro. Até coloquei no símbolo da nossa coordenadoria, primeiro, eu coloquei era uma castanheira, mas não, a castanheira não. Eu digo o seguinte, que nós precisamos, que às vezes aquela castanheira está lá, com as derrubadas, as castanheiras ficaram tão isoladas, tão longe, aí fica ali no meio dos campos, e aquela castanheira está ali sozinha, mas ela não cai. Então, penso que assim tem que ser. A esperança para que nós possamos, cada vez mais, fortalecer o sentido de esperança nessa juventude, das crianças, investir nas crianças, nos nossos filhos, nos nossos netos, para que eles dos sobrinhos, para que eles não possam se tornar homens e mulheres que respeitam o outro. É isso, eu não tenho uma solução pronta. Eu não tenho como dizer como vamos acabar com a questão cultural. Somente o judiciário, o sistema de justiça? Não. Isso é quando a violência já aconteceu. Nós temos que mudar isso, mudar para avançar para a cultura. Sim, este programa do DF, ele faz uma capacitação de professores, de gestores, psicólogos, pedagogos, enfim. Isso é uma esperança. É a esperança da nova geração, que uma amiga está falando aqui, e eu digo, Luciana, é esperança. Esperança, nós temos que começar a trabalhar esta esperança hoje. Uma esperança que é como a fé, né? A fé, nutrir a fé, nutrir os núcleos familiares. Eu estou gostando muito dos comentários que eu estou lendo aqui, nutrir os núcleos familiares. Precisamos, a família ela precisa fortalecer. Vamos fortalecer esses núcleos que nós temos, sejam quais forem eles. Vamos fortalecê-los, porque esse é o caminho. Eu não vejo outro. Eu acho que passa por aí, né? Pelo fortalecimento da família, pelas redes de apoio, pelo fortalecimento da educação, e tudo passa pela educação, né? Sem educação a gente não consegue evoluir em nenhum dos outros parâmetros, não só na questão da violência doméstica, da violência contra a mulher. Certamente a gente vai distribuir o programa levado aí para outros canais.
para quem está nos assistindo, que sofre violência doméstica, eu sei que é uma pergunta complexa, mas para quem sofre violência doméstica, para quem está vivendo agora uma situação de opressão, de violência, qual a sua palavra de conforto, a sua palavra amiga, ou mais ainda, o que fazer, sendo mais objetivo? Primeiro que não deve, a pessoa que sofre de violência doméstica familiar, ela não deve suportar. Ela não deve permitir que o outro subtraia a sua autoestima, que a violência doméstica, ela começa em primeiro lugar pela violência psicológica, pela palavra, pelo desapreço. Eu me recordo também de uma palestra que eu fiz no município de Manso Lima, lá próximo do Peru. E uma pessoa disse a mim assim, sabe, doutora, queria lhe dizer que o tapa não dói, o que dói é a palavra, você compreende? Então, essa mulher, ela estava no seu limite. Nós não podemos permitir que aquela pessoa, digo nós mulheres, qualquer ser humano não pode permitir que aquele que amamos possa nos subtrair a nossa dignidade, o respeito. Mas é um tema muito complexo esse. Por quê? Porque a mulher, ela geralmente ela não quer denunciar. Ela quer conservar a sua família, ela quer conservar o seu lar. Ela tem vergonha, como já disse. Ela tem vergonha de uma delegacia. E tem também aquela questão de quando ela chega na delegacia, dela ser revitimizada. Ela vai uma, duas vezes, três vezes, e lá pergunta, mas o que você aprontou dessa vez? Isso acontece. Isso acontece. Eu recordo de um outro caso, também de uma das reuniões da rede de proteção, em que uma pessoa com deficiência me disse, olha, eu queria dizer para a senhora que eu já fui revitimizada. Eu digo, me conte como foi aqui no judiciário. Ela disse, me fizeram subir uma escada. Ela, com uma deficiência da perna, ela disse, me fizeram subir uma escada de 3 andares para poder ser atendido. Não compreende? Então, é tudo isso. Tudo isso que nós temos que ter locais de acesso, de acolhimento. Esses locais de acolhimento, não podemos constranger a vítima. Não, ao contrário, nós temos que da inclusão. Amanhã nós teremos no Tribunal de Justiça, já falei na presidente do nosso tribunal, que é a desembargadora Regina Ferrari, uma ideia extraordinária. Nós faremos um projeto, chama-se Projeto Mulher Cidadã, onde as mulheres vulneráveis, e todas as mulheres, serão atendidas. A rua do tribunal será fechada. Será fechada para um grande atendimento médico, de saúde, enfim, de documentação, a nova carteira de identidade, a nova identidade, enfim, todos os documentos possíveis e também um atendimento todos os atendimentos possíveis. Então, eu gostaria de convidar todos, mesmo os que estão longe, como o senhor em São Paulo e tantos outros. Eu vi aqui, parece Nova Zelândia. Meu Deus do céu, tem aqui da Nova Zelândia que está participando. A Thaís da Nova Zelândia, é uma advogada aqui de São Paulo que está lá, e ela sempre prestigia o programa. A Cosma Anastácia está aí. A Cosma Anastácia, eu entrevistei ela, tem uma história linda. Ela foi empregada doméstica, hoje é advogada, uma advogada de sucesso, uma história linda também de superação. Parabéns, Cosma, a você. E aproveito já, em nome da Cosma, para parabenizar todas as mulheres que estão nos acompanhando aí. É uma história bonita, fiquei bem feliz de ter entrevistado a Cosma aqui também. Mas vamos em frente, vamos lá. O tempo passa muito rápido. Parabéns pelo evento de amanhã. Pena que eu não vou poder comparecer, mas quem puder, quem tiver... Mandar no grupo, tá bem? Por favor, por favor. A Edna estava dizendo que acho que o constrangimento inibe também, né? A pessoa, quando você constrange, ela se inibe de denunciar as coisas que ela quis. É bem complicado. Me fala uma coisa, tem algum caso memorável? Assim, a senhora já contou um, que é esse do Tribunal do Júri, em que o rapaz foi absolvido. Tem algum outro caso memorável que a senhora possa contar para a gente, de curiosidade? Eu sou curioso, adoro esses casos. Contribuir e construir um futuro melhor. Falar de 2 casos. Teve um caso de não vou dizer nomes, o senhor ainda está vivo, mas era um oficial da Polícia Militar, e os irmãos mataram
um oficial do Exército, que era um médico, porque não foi atendido, não teria atendido bem a mãe desse oficial da Polícia Militar. E eu recordo que o júri o absolveu. E no dia do julgamento, do recurso, ele, com um uniforme muito bonito, um tribunal, ao tempo era um tribunal pequeno, hoje nós estamos num prédio maior, acho que hoje ele colocou as pernas bem próximo a mim, ele com o uniforme de gala, para me amedrontar. Eu era relatora do processo. Me recordo bem, um jovem, e eu tinha um crucifixo lá do plenário, né? Na alta, e eu olhei e disse, meu Deus, me dá força, me dá coragem, porque eu tenho que fazer o meu trabalho. E eu fiz. E eu fiz, graças a Deus, e foi a novo júri. Foi absolvido, mas enfim, mas o que tinha que ser feito foi. Isso foi algo. Também, quando eu era juiz de distrito da Madureira, teve um caso que isso me trouxe muita angústia, porque era justamente na época das compras de terra pelos sulistas, enfim, e tive que mandar cumprir um mandado de reintegração de posse. E na volta, a polícia matou esse homem, o pistoleiro, que chama pistoleiro. Isso foi algo que foi muito triste, porque na época as coisas eram muito efervescentes. Me recordo de um padre que ele dizia que eu era culpada pela morte do homem, não era. Jamais dei ordem para matar ninguém, ao contrário. Mas, infelizmente, a polícia dizia que ele tentou fugir e eles o mataram. Não sei, essa era a versão desse. Agora, isso jamais poderia... Na época, eu era muito jovem, né? Eu tinha 27 anos. Isso me angustiou demais, porque era uma vida humana. E depois, o quando da morte do Chico Mendes. Quando da morte do Chico Mendes, eu era presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em 1988, quando ele morreu, faz 22 de dezembro. Era uma situação muito delicada e, enfim, e eu tive como presidente do tribunal de providenciar avião para mandar membro do Ministério Público para a comarca, juiz. Então, tudo isso foi uma situação muito delicada. E daí, minha filha, a mais velha, que ela hoje, ela é procuradora de justiça hoje. E ela ainda criança, ela recebeu uma ligação, uma criança não, uma jovem, ela recebeu uma ligação, um telefonema, o Tribunal de Justiça tem uma escadaria, e a pessoa disse ao telefone a ela que no dia seguinte, quando eu subisse aquela escadaria do Tribunal de Justiça, eu amanheceria com a boca cheia de formiga. Isso foi uma situação muito delicada, eu tive que ter segurança, uma coisa que eu nunca consegui ter, segurança. E eu me recordo que, com essa segurança, um dia eu desci, a minha casa sobrada, e desci da escada, estavam dormindo os policiais, eu dispensei a segurança, porque acho que eu era mais segurança do que eles. E depois eu lembrei, o Chico Mendes morreu com segurança, né? Não é isso. Não é. Kennedy e tantos outros. Olha, sem querer mas sem querer comparar ninguém. Mas, olha, na verdade é isso. Mas, enfim, eu sempre tive muita dificuldade com essa questão de segurança. Eu gosto de ser livre, de sair dos mercados, nas ruas, caminhar pelas ruas. Enfim, eu gosto disso. Gosto de gente, de povo, das pessoas. Do supermercado, dos mercados. Que lindo. A gente está chegando ao final, né? Eu preciso só passar um recado aqui. Seu filho Vinícius queria ter entrado aqui para lhe homenagear, mas ele está em viagem. Ele pediu só para eu, de maneira simples, dizer que a senhora é referência para ele e é um farol que ilumina a vida de todos. Essas palavras não são minhas, são do Vinícius, em homenagem aí à senhora. Eu estou transmitindo as palavras dele. Eu queria tomar liberdade, a senhora citou na live a doutora Zenice Mota. Eu vou pedir licença para todos vocês, vou até beber água. É um programa de homenagem. E aí, em nome da doutora Zenice Mota, queria trazer algumas palavras em homenagem à doutora Eva Evangelista. Eva Evangelista,
magistrada extraordinária, que tem dedicado por mais de 45 anos de sua vida à busca por uma justiça igualitária, célere e de qualidade. Como magistrada, luta contra a violência contra as mulheres e o preconceito de gênero. É com grande honra e respeito que reconhecemos seus esforços inabaláveis em prol da justiça e da igualdade. Ao longo da carreira, luta incansavelmente pelos direitos das mulheres, pela erradicação da violência doméstica, que é uma das formas mais cruéis e insidiosas de opressão, e ainda ícone e referência em formação de magistrados e servidores. Nascida no estado do Acre, filha de nordestinos, destaca-se como uma líder visionária e uma voz destemida no judiciário acreano, inspirando gerações. Tornou-se defensor incansável dos direitos das mulheres, trabalhando para garantir que nenhuma mulher tenha que sofrer em silêncio, viver com medo ou diminuída. Inspira políticas públicas para garantir esse direito. É impossível medir o impacto que essa magistrada teve na vida de cada mulher acreana, mas sabemos que inspira uma legião de magistrados, com sua força de trabalho e luta pela igualdade. Encoraja magistradas a levantarem-se e lutarem por um mundo mais justo e igualitário. Hoje, agradecemos a ela por tudo que fez, faz e ainda fará à comunidade, a outras magistradas e principalmente pela sua luta de proteção a mulheres vítimas de violência doméstica. A essa mulher e magistrada destemida, que também em algum momento da sua carreira sofreu, como muitas, preconceito, mas se agigantou na luta pela igualdade, nossa gratidão e respeito são eternos. Seu legado continuará a inspirar outras mulheres a lutar por um mundo melhor, onde a igualdade e a justiça sejam os valores fundamentais a orientar nossas vidas. Da sua amiga e admiradora, doutora Zenice Mota. Eu não sei o que dizer. Eu só sei, meu coração transborda de gratidão. Muito obrigada, doutora Zenice. Eu não esperava. O tempo passa e a gente vai ficando mais emocional. E realmente a emoção me domina. Doutor Constantino, eu digo o seguinte. Esses foram momentos, estão sendo momentos abençoados. Eu digo que a cada dia, Deus, ele me disse que este é o caminho certo. Eu não esperava jamais estar aqui, quando eu digo estar aqui, estar com o senhor, estar com todas essas pessoas que fazem a diferença nas leis jurídicas, no direito, na construção de um mundo mais justo, mais humano. A doutora Zenice, ela é juíza, eu chamava de a juíza de Mané Urbano. A juíza de Mané Urbano, ela é uma paranaense, eu dizia, doutora, a senhora é paranaense, juíza de Mané Urbano, porque ninguém queria para Mané Urbano, ela foi a primeira juíza titular daquela comarca. Então, ela é uma pessoa extraordinária. Essas mulheres, essas mulheres da magistratura do Acre, elas são inspiradoras, e digo que é bom viver para chegar até aqui e ouvir tudo isso que eu ouvi agora e ser recebida pelo senhor, doutor Constantino, com essa alegria, com essa cordialidade e também por desenvolvermos isso não foi um debate direito, mas é muito coloquial tudo que nós falamos. Eu digo que queria falar de vivências e me foi permitido falar disso, dessas vivências. Que bom, eu só transmiti aqui as palavras da doutora Zenice Mota, com certeza elas me emocionaram também, porque nelas a gente consegue enxergar a sua grandeza. E na sua grandeza eu homenageio pelo Dia Internacional da Mulher, homenageio a todas as mulheres, quero pedir licença para homenagear as mulheres da minha vida, minha mãe, minha esposa que está aí, minha querida, minha filha Fernanda. Eu sempre choro, tá, gente? E fazer uma homenagem especial para Malu, que é a Maria Luísa, que é minha neta, que está a caminho. Minha filha está grávida de 7 meses. São as mulheres da minha vida. É isso. Eu acho que o programa é para isso, é para a gente tentar falar das coisas da vida, mas de uma maneira leve. O tema é angustiante, mas a gente tem que tentar trazer luz, e foi o que a senhora fez.
Então, agradeço a todos que nos acompanharam, parabéns a todas as mulheres. Na verdade, eu acho que o maior privilégio das mulheres é a maternidade. Então, eu acho que se Deus escolheu as mulheres para serem mães, eu acho que elas merecem todos os aplausos, não só no dia de hoje, mas em todos os dias. Então, muito obrigado, agradeço a todos que nos acompanham. Eu só estou aqui por causa de vocês, que perdem aí uma hora toda quarta-feira para me acompanhar, e principalmente por vocês, por pessoas como a doutora Eva, de tanta grandeza, de tanto conhecimento, de tanta sabedoria, que perde um tempo do seu dia para estar aqui, para bater um papo com a gente. E por isso o programa continua e a gente vai por muito tempo ainda, se Deus quiser. Muito obrigado a todos. A gente ainda não vai finalizar. Eu vou passar a palavra para a doutora Eva, para a mensagem final dela, para ela se despedir, agradecendo, e aí volto para eu dar uns recados. E é isso, gente. Feliz Dia das Mulheres. Muito obrigado por tanto que eu recebo. E a cada dia que eu faço esse programa, eu me torno uma pessoa melhor. Eu só tenho palavras de gratidão pela oportunidade de falar para um programa tão prestigiado. Tenho uma consciência disso, disse isso ao doutor Constantino, tenho uma consciência, estava muito ansiosa e procurava responder a expectativa dos senhores, da minha fala, de uma fala de uma amazônida, que eu sou como as orquídeas, lá do Rio Croa. Se eu me tirar daqui, eu feneço. Eu amo essa terra. Eu amo a minha vida. É o Acre. É onde tem o verde das árvores, é o mais abeludado que existe. E eu queria agradecer, doutor Constantino, desejar muitas felicidades às mulheres desse grupo, a sua esposa, a filha, neta, e dizer o seguinte: eu quero oferecer umas flores virtuais aqui para todos. Me preste aqui. Que lindo. Que lindo. Todas sentiram-se recebendo as flores. Patrícia. Patrícia é sua esposa? Minha esposa. Pois é. Que Deus abençoe a todas as mulheres, a todos os homens, estas mulheres que contribuem para que a vida dos homens possa cada dia ser melhor, com a superação de desafios, para que possamos caminhar juntos no mesmo sentido da paz, da pacificação dos nossos lares e da paz social. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, se cuidem, fiquem com Deus. A semana que vem a gente volta. Quarta-feira tem mais programa. Doutora Eva, sinta-se homenageada. Eu trouxe as palavras que me emocionaram. Quando eu li e recebi, eu já me emocionei. E eu tentei ser forte para não chorar ao longo da homenagem, mas eu não consegui. Peço desculpas por isso, mas foi por emoção, de alegria e de admiração. Boa noite a todos. Parabéns pelo seu trabalho e que a gente tenha mais mulheres como a senhora no Brasil, para que a gente possa ter no futuro um país muito melhor e mais igualitário, que se respeite o ser humano, independente de qualquer coisa, de raça, de gênero, de qualquer orientação. Enfim, que a gente tenha um Brasil melhor e com certeza a senhora é uma das mulheres que faz esse país melhor. Boa noite a todos. Semana que vem tem mais, se cuidem. Obrigada. Até logo. Tchau, muito obrigado, gente. Obrigada, senhor. Imagina. Até logo, tchau.